Vamos falar hoje sobre classificação da posse. Tópico número 2.3. A posse é o número 2. Não. A classificação da posse está localizada no Código Civil entre os artigos 1197 e 1202. Praticamente toda a classificação está aqui, certo? De modo bastante fácil. Tem algumas outras que a gente vai ver depois, mas basicamente é isso aí. E vamos começar pela ordem dos artigos do 1197, que trata da posse direta e posse indireta. Posse direta de pessoa que tem a coisa em seu poder. Não podia ser mais claro, né? Nós temos aqui, então, a posse direta daquela pessoa que tem a coisa em seu poder, corpus, né, que a gente já estudou, a detenção física da coisa. Só que essa detenção física da coisa é temporária, como diz o próprio artigo, temporariamente, ou seja, não é uma coisa para sempre. Então, a posse direta, tu tem a detenção física temporariamente. Por que tu tem a detenção física temporária? Porque em virtude de direito pessoal ou real. Aqui eu já vou usar os exemplos, né? Eu dei 2 exemplos aqui de direito pessoal, que seria locação e comodato. E um exemplo de direito real, que seria o usufruto. Então, tu é possuidor direto, tu tem a coisa em teu poder temporariamente, em função ou de um direito pessoal ou de um direito real, ou de um direito pessoal ou de um direito real. Essa posse tua direta não anula a indireta de quem aquela foi a vida. Ou seja, quem é que te deu essa posse direta? Certo? Foi o possuidor indireto. Certo? Tu ouve a coisa, tu pegou a coisa, tu detém fisicamente a coisa porque alguém te deu, certo? Essa pessoa que te deu a posse é o possuidor indireto, certo? Aí voltamos aqui aos exemplos, já separadinho, bem clarinho aqui. No caso da locação, o proprietário, chamado de locador, é o possuidor indireto e tu, o inquilino, é o locatário, certo? No caso do comodato, mesma coisa, temos o proprietário, que é chamado de comodante, e temos o possuidor, que é chamado de comodatário. Esse contrato não é tão comum, mas eu uso como exemplo para ilustrar aquelas maquininhas da NET, por exemplo, né, aquela que tu coloca na televisão, né, aquilo ali não é dado, certo? Aquilo é emprestado. Aquilo é empréstimo gratuito, tu não paga nada por ele, só que terminado o contrato tu tem que devolver. Ele é um comodato, certo? Tu é o comodatário da maquininha e a NET é acomodante, certo? E o caso que a gente já falou, bastante exemplo, né? O caso do usufruto, muito comum, né, entre pais e filhos, né? Onde o no proprietário é o filho, certo? E o usufrutuário são os pais. Então, isso aqui são os exemplos. E aí nós temos a última linha que eu deixei de propósito aqui, de podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto. Na verdade, esse aqui é o maior efeito da posse direta e indireta, é que nós temos duas pessoas, o possuidor direto e o indireto, habilitados a defender a posse. Isso é uma segurança, né? Caso o possuidor indireto, certo? Perdão, desculpa, caso o possuidor direto, exatamente por não ser o dono do bem, resolva não reagir, por exemplo, a uma violação da posse, o possuidor indireto está habilitado a reagir. Mas essa possibilidade, ao mesmo tempo que traz uma segurança, ou seja, tem 2 ou mais pessoas, né, que podem defender a posse, traz um problema. E se uma brigar com a outra por causa da posse, já que são 2 possuidores, né? E se o possuidor direto brigar com o indireto? Aí vem a última linha e resolve a questão dizendo o seguinte: podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto, deixando claro que na briga entre o possuidor direto e o indireto ganha o direto, certo? Por uma razão muito simples, né? Ganha o direto porque é ele o possuidor. Essa questão da posse indireta cai entre nós, a gente tem que fazer porque está aqui no código, a doutrina reconhece, é um conceito básico do direito das coisas, mas é uma ficção. A posse indireta não existe, o possuidor só tem um, certo? Que é aquele que está com a coisa em seu poder, certo? Mas a gente reconhece também que quem cede a posse para o possuidor direto não perde a posse, então ele também é possuidor, certo? Só que se eles brigarem,
leva melhor quem tenha efetivamente a posse direta, certo? Eu coloquei aqui, letras grandes, que o outro efeito também dessa classificação é a questão da divisão das despesas. Por quê? Como nós temos dois possuidores, sempre fica aquela dúvida, quem é que paga o quê? Então, no caso da locação, é muito comum, né? Quem é que paga o IPTU? Quem é que paga a pintura, certo? Nós temos sempre essa discussão, e aqui essa discussão, a legislação não ajuda muito. No caso da locação, até tem algumas normas sobre isso que a gente vai ver mais adiante, né? Mas mesmo assim é cheia de lacunas, né? Não é uma coisa que esclarece muito. É muito comum a gente ficar na dúvida quem que tem que pagar. Imagina, se na locação, que tem lei, a lei do inquilinato, que regula alguma coisa, imagina nos outros casos, né? Comodante, comodatário, no proprietário, usufrutuário. Então, o fato de ter duas pessoas possuidoras simultaneamente, né, do mesmo bem, gera essa discussão sobre divisão das despesas, e isso dá algumas dores de cabeça para os operadores do direito. Outra questãozinha relacionada à posse direta e indireta está relacionada ao artigo 1399, que diz assim: o usufrutuário pode usufruir em pessoa ou mediante arrendamento o prédio. Então aqui nós estamos vendo uma situação, então, no caso do usufruto, né, eu transportei daquela última linha cá, eu isolei aqui, né, para mostrar para vocês que o possuidor indireto é o no proprietário e o possuidor direto é o usufrutuário. Tá, até aí tudo bem. Só que o usufrutuário pode usufruir pessoalmente ou mediante arrendamento, ou seja, ele pode alugar, ele pode emprestar, ele pode arrendar, certo? Está dentro dos poderes do usufrutuário, está previsto na legislação. Bom, então vamos imaginar aqui que o usufrutuário alugou o bem, certo? Nós temos então um terceiro elemento nessa relação, certo? Temos o proprietário, temos o usufrutuário e temos o inquilino do usufrutuário. A pergunta está aqui em forma de interrogação: o inquilino será um possuidor direto ou indireto? Certo? Como é que vai ficar essa configuração? A resposta está no artigo 1197, que diz assim: a posse direta de pessoa que tenha coisa em seu poder. Ou seja, quem é que tem a coisa em seu poder agora? É o inquilino. Ele é o possuidor direto. E de quem é que ele ouve essa posse? De quem é que deu para ele essa posse? O usufrutuário. E, como diz o artigo, o usufrutuário então passa a ser indireto. Então essa figura aqui, essa possibilidade mostra que é possível ter dois possuidores indiretos e um possuidor direto. Por quê? Direto é só aquele que tem a coisa em seu poder, certo? Então que isso fique bem frisado. É o que diz o artigo 1197. A segunda classificação é a posse natural e posse civil. Eu confesso para vocês que eu preferia não dar essa matéria, certo? Não falar sobre essa classificação, mas como já caiu em concurso, exame de ordem, concurso público para magistratura, para, né, prova do ENAD, certo? Então essa questão aqui, volta e meia, algum autor traz chamando de posse natural a detenção. Detenção nós já estudamos, vamos voltar a estudar aqui agora, né? Está no artigo 1198, que na verdade não é posse, certo? Então, por isso que isso aqui serve mais para confundir. Aqui chama de posse natural. Na verdade, ela não é posse, ela é detenção. E ela se opõe, ou se contrapõe à chamada posse civil. E aí, o que é posse civil? É a que não for natural, por exclusão, certo? Então é o seguinte: posse mesmo é a posse civil. Por que ela é chamada de posse civil? Porque ela provoca efeitos jurídicos. E a detenção não provoca. A detenção não é posse, então não provoca efeito, certo? Então, na verdade, por isso que seria bom não chamar ela de posse, para não confundir as pessoas. Mas é sinônimo. Posse natural é igual a detenção, e aí todas as outras posses que não forem naturais são chamadas genericamente de posse civil. Muito bem. Vamos estudar então a posse natural, que seria o 1198, que diz assim: considera-se detentor aquele que, e aí vem os três requisitos aqui, achando-se em relação de dependência para com outro. Dependência, certo? Frise-se aqui, com outra pessoa. Conserva a posse em nome deste quem? Deste outro. Certo? Já que eu tenho uma relação de dependência, eu conservo a posse não em nome próprio, mas em nome de outra pessoa.
em cumprimento de ordens ou instruções suas. Aí agora, essa parte final, né, deixa bem claro. Olha, se eu estou cumprindo ordens, certo? E tem uma relação de dependência, é o que caracteriza o vínculo trabalhista, certo? Qual é o efeito, então, da posse natural? É o vínculo trabalhista. Normalmente, a posse natural decorre de um vínculo trabalhista. Né? Então, essa situação traz para nós, faz relembrar os exemplos. Quais são os exemplos que a gente tem, então, de detenção? Nós temos o exemplo do capataz, nós temos o exemplo do zelador, do caseiro, certo? Pessoas que estão lá cumprindo ordens, certo? Conservando a posse em nome de outra pessoa, do vigia lá que está lá cuidando da empresa do outro, certo? Quer dizer, ele tem a detenção física, certo? Mas não tem o ânimos. Já tínhamos visto isso aqui, estudado isso aqui, que é o corpo sem o ânimos, do Savigny, para provar que se faltar o ânimos não é possuidor, é detentor, certo? Essa é a situação usual. Então, zelador, caseiro, vigia, capataz, certo? Várias situações em que tu tá na detenção física do bem, só que tu tá na dependência de outra pessoa, conservando a posse em nome de outra pessoa, cumprindo ordens ou instruções. É o vínculo trabalhista, certo? É o que estabelece o vínculo trabalhista. Muito bem. Aí veio o parágrafo único que diz assim: aquele que começou a comportar-se do modo como prescreve esse artigo em relação ao bem de outra pessoa, presume-se detentor até que prove o contrário. Então, esse parágrafo aqui é para dizer o seguinte: uma vez detentor, sempre detentor. Quem nasce detentor, morre detentor. Esta é a regra, que vem até aqui. A regra é que o detentor nunca deixa de ser detentor, certo? Mas aqui diz assim, até que prove o contrário, ou seja, abriu uma brecha. Para quê? Para que o detentor deixe de ser detentor e passe a ser, então, possuidor. Por que abrir essa brecha? Essa brecha, na verdade, foi aberta pela jurisprudência. Nós tínhamos muitos casos, principalmente em zona rural, de capataz, que recebia do proprietário, do dono da terra, um pedacinho de terra para ele ter lá a casinha dele, com as vaquinhas dele, com as galinhas dele, com os porquinhos dele. Né? Então, lá na propriedade, na grande propriedade, tinha um pedacinho de terra que era para segurar o cara lá fora, no caso, para ele ficar morando lá fora, que aí nos momentos de folga cuidaria do patrimônio dele, né? Para até aumentar a renda, coisa parecida. Pois bem, aí o que acontece? O cara ficava trabalhando 20 anos, 30 anos, aí envelhecia aquela coisa toda, ou se aposentava e o patrão mandava embora, certo? Não serve para mais nada, né? O cara já está na capa da gaita. E aí ele ia para baixo da ponte, não tinha para onde ir, né? Imagina, viver uma vida ali. E aí o que começou a acontecer? Os capatazes começaram a entrar com o usucapião. Entravam com o usucapião daquela área ali, né? Para ficar de dono da área. E aí argumentavam que, né, porque na verdade qual era a defesa do patrão nesse caso? O patrão largava o 1198. Não, uma vez detentor, sempre detentor. E aí a prova era exatamente essa. Não, parei um pouquinho, mas daquela areazinha lá era minha, certo? Aquilo eu cuidava como se fosse meu, aquela coisa toda. E aí então começaram a deferir a aquisição, até também em função da questão da função social da propriedade, né, imagina, até uma retribuição, né, uma gratificação por tantos anos de trabalho, dedicação e confiança, aquela coisa toda, os juízes começaram a dar. E aí então tinha que ter uma brecha jurídica para isso. Né? Então aqui abriu-se essa brecha, até que se prove o contrário exatamente para isso, para permitir que o detentor deixe de ser detentor e se transforme em possuidor. Transformando-se em possuidor, está habilitado a fazer uso capião. A outra questão vinculada relacionada ao vínculo trabalhista é a questão da competência, né? Porque aí vamos a um exemplo assim, vamos que deu algum rolo dessa ordem aí, né? Terminou o contrato de trabalho, e isso é muito comum até nos clubes de futebol, né? Deputado federal, certo? Terminou o contrato de trabalho, terminou o mandato, e aí o cara tem que desocupar o imóvel que foi cedido, né, pelo patrão para que tu ficasse morando. E aí diz assim, bom, e aí se o cara não sai, como é que eu tiro ele lá de dentro? E aí vem a resposta também, então está vinculada, a questão do vínculo trabalhista. Certo? Se há vínculo trabalhista, essa questão tem que ser resolvida na justiça trabalhista e não na justiça comum.
Você é um pega-ratãozinho aí, né? Já caiu no concurso, eu errei uma questão dessa no concurso há anos atrás, certo? Relacionado ao artigo 114 da Constituição Federal, que fala da competência da Justiça do Trabalho para tratar até de assuntos possessórios, né? Se estiver relacionado ao contrato de trabalho. Então, tomem cuidado com essa questão. Vamos à terceira classificação, que é a classificação da composse. Né? A composse é uma palavra, né, que tem o mesmo prefixo do condomínio e da compropriedade. Eu botei as três aqui para ilustrar para vocês. Então, condomínio, compropriedade e composse tem uma coisa em comum. Qual é? O prefixo. Prefixo com, certo? E esse com aqui é de comum, de conjunto. Então, o que é um condomínio? É um domínio conjunto. O que é uma compropriedade, que é sinônimo de condomínio? É uma propriedade comum, conjunta. E o que é uma composse? Mas fica fácil, né? É uma posse comum, conjunta, a mesma coisa. Então, o com, no caso, é um prefixo para se referir a comum, conjunto, né? E o 1199 não deixa nenhuma dúvida quando diz assim: se duas ou mais pessoas possuírem coisa indivisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios, contanto que não excluam dos outros compossuidores. Qual é o conceito de composse, então? Quando tem dois ou mais possuidores, certo? Quando a posse vem de dois ou mais possuidores. Pois bem, e eles possuem o quê? Uma coisa indivisa. Mais uma palavrinha meio difícil aqui. O que é indivisa? O in, que é um prefixo também, é não. Divisa e dividido. O que é uma coisa indivisa? Uma coisa não dividida. Então, duas ou mais pessoas possuem uma coisa não dividida. Já que eles possuem ao mesmo tempo a mesma coisa, poderá cada uma exercer sobre ela atos possessórios. O que são atos possessórios? O melhor exemplo também é a defesa da posse, certo? Na verdade, é basicamente isso. Eles podem defender. Então, nós temos duas ou mais pessoas que podem defender a posse contra violações de terceiros, contanto que não excluam os dos outros compossuidores. Então, é o seguinte: tu tem que usar a coisa em conjunto, tu tem poder sobre a coisa, mas tu tem que respeitar o direito dos outros. É isso que diz o 1199. A questão que se coloca de ordem prática aqui, que eu vou abordar agora no CPC, a questão que se coloca de ordem prática é a seguinte: todos os moradores de uma casa são compossuidores? Por que eu estou dizendo isso? Porque o comum é que uma casa seja ocupada por mais de uma pessoa, certo? Ainda creio que seja exceção pessoas que morem sozinhas. Uma pessoa que mora sozinha não tem problema. Mas aí tu mora com os pais, tu mora com a esposa, tu mora com, sei lá, com o irmão, tu mora com amigos, certo? E aí fica a pergunta: há composse em todos esses casos? Porque se houver composse em todos esses casos, a composse seria uma regra, né? E a posse seria uma exceção. E a resposta é não, não há composse. A composse, para existir, das duas uma: ou nós temos que ter um contrato que diga que tem dois ou mais possuidores, ou nós temos que ter a lei dizendo isso. Então, quais são os casos mais comuns de composse que a gente tem? Os casos mais comuns são do casamento e, por extensão, a união estável, mesma coisa. Por quê? Porque a lei diz que são compossuidores que têm a posse comum dos bens que usam, né? E o outro caso é o do condomínio. Quando há condomínio, ou seja, quando há mais de um dono, né, ou quando há mais de um proprietário do mesmo bem, há composse, certo? Então, esses são os casos mais comuns. Vamos dar um exemplo bem de vocês, assim, bem corriqueiro: as repúblicas estudantis, né? O cara chega lá e tem um apartamento e divide o apartamento com colegas, certo? Está no nome de quem o aluguel? Se tu parar para pensar, certo? Quem é que está alugando? Vai ver o contrato de locação, está no nome de um só. Aí ele subloca para os colegas, certo? O nome correto disso é uma sublocação. Aí diz: tá, eles são compossuidores? Não. Por quê? Porque o contrato de locação prevê um possuidor só, certo? E o outro exemplo, que eu uso sempre, agora sim, para chegar no artigo 104 do CPC aqui, é o seguinte: vamos imaginar uma família que mora numa fazenda, no campo, certo? Vamos imaginar que essa fazenda seja de propriedade dos pais que moram com os filhos todos trabalhando junto com os pais na fazenda, beleza. Aí os donos da fazenda, os pais, né, o pai e mãe,
resolvem viajar, fazer uma viagem de férias e deixam os filhos cuidando do campo. Beleza. Dias depois da viagem, o campo é invadido. Aí os filhos vão até o advogado. No teu caso, tu está advogando, ele chega só, entraram na nossa terra, a gente quer entrar com uma reintegração de posse. Aí eu pergunto para vocês vão entrar com a ação no nome de quem? Por quê? Porque se tu achar que o filho é compossuidor, tu pode entrar no nome dos filhos. Só que eu já vou te dizer que tá errado, não tem como, certo? Porque tu não tem título e documento que diga que tu é possuidor. Tu é filho do dono, certo? Então o que vai se fazer nesse caso? Como é que a gente resolve isso? Não pode deixar lá um invasor e não ter nenhuma defesa, né? Aí o artigo 104, bom, primeiro é o seguinte, deixa eu esclarecer também, né? A questão, normalmente quem tem terra grande, né, latifundiário, coisa parecida, já tem um advogado pré-constituído, já tem um administrador, alguém que possa atuar por procuração, certo? Mas vamos imaginar que nesse caso não tenha ninguém, não tenha nada. Bueno, o que tu faz? Tu vai no advogado e o advogado vai, olha só, como diz o artigo 104 do CPC, o advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração, tá? Então não pode atuar sem procuração, salvo para evitar preclusão, decadência, prescrição ou para praticar ato considerado urgente. Tá? Que me parece que aqui é a hipótese. Então o que faria o advogado? O advogado peticionaria em nome dos possuidores que estão viajando, certo? E justificaria que mais tarde entregará a procuração, porque eles estão viajando, certo? Mas agiria, né, a pedido dos filhos e sem procuração, certo? E aí diz o parágrafo 1º que, nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a procuração no prazo de 15 dias. Então tu peticiona sem a procuração para praticar um ato urgente e aí depois, certo? Tu junta a procuração. Essa seria a saída. Mas isso prova que os filhos não são compossuidores. Isso é importante destacar. Tá? Que os pais são os possuidores, certo? São casados, no caso, né? Ou vivem em união estável. Então, são compossuidores, certo? Então, a questão da composse, a composse é a exceção, certo? Não é regra. A regra é posse. Muito bem. A próxima classificação, letra D, posse justa e injusta, certo? Aí nós temos como justa a posse que não for violenta, clandestina ou precária. Tá? Prestem atenção que não se fala em posse injusta, só se fala em posse justa. Então aí tu supõe, bom, se a justa é a que não for, a injusta é aquela que for, certo? É exatamente isso. Então vamos refazer. O que é uma posse justa? É a que não for violenta, nem clandestina, nem precária. E o que é uma posse injusta? É a que for violenta, clandestina ou precária. É isso. Então, para ser justa, ela não pode ser nenhuma dessas. Para ser injusta, basta ser uma delas, certo? Essa é a essência do caput do artigo 1200. E onde é que está o conceito de violência, clandestinidade e precariedade? Não está na lei, certo? A lei não fala nada sobre isso. Quem fala é a doutrina. Mas aí, por incrível que pareça, a doutrina não diverge. A jurisprudência não diverge. Todo mundo concorda com o conceito de violência, clandestinidade e precariedade. A gente tem que levantar as mãos para o céu, agradecer a Deus, né? E vamos tentar entender que é uma coisa relativamente simples. O que é uma posse violenta? É aquela que se adquire pela força desde o início do ato. Então, se adquire pela força. É importante frisar isso aqui. Se adquire pela força. A violência pode ser física ou moral. Então, força física ou força moral. E não precisa ser necessariamente contra o possuidor diretamente. Basta que seja um ato ofensivo sem permissão dele. Qual é o melhor exemplo de posse violenta? O invasor de terra, o movimento do sem terra, certo? Que invade a terra, adquiriu pela força, a violência normalmente é física mesmo, não precisa ser contra o possuidor diretamente, o possuidor está viajando, como eu acabei de falar no exemplo anterior, certo? E aí foi contra os filhos do possuidor, foi contra o capataz do possuidor, não interessa, pode ser qualquer pessoa, que foi um ato ofensivo sem a permissão. Posse não violenta é denominada de posse mansa, pacífica e tranquila. Até aí tudo bem, realmente, uma posse que não for violenta é uma posse mansa, pacífica e tranquila. Só que essa expressão aqui ficou mais popular lá no uso capião, que é a expressão de posse mansa e
pacífica, certo? Nós vamos, quando chegar lá, e com um significado diferente, o pior é isso. Lá no uso capião, posse mansa e pacífica significa que é uma posse incontestada, ou seja, que tu ficou na posse e nunca ninguém contestou a tua presença lá. Aqui, posse mansa e pacífica significa uma posse não violenta. Depois a gente vai usar isso aqui. Posse clandestina é aquela que se estabelece às ocultas, ou seja, o possuidor ignora a perda da sua posse. Olhem a diferença. Se estabelece às ocultas, aqui é às claras, pela força, violência física. Aqui é escondido, é oculto, certo? É na surdina, na calada da noite, certo? O possuidor ignora a perda da sua posse. Não é necessária a intenção de esconder, basta o fato de esconder. O contrário dessa característica é a publicidade. Ora, se ela se caracteriza por ser as escondidas, as ocultas, quando é que ela deixa de ser clandestina? Quando ela se torna pública. Por fim, a posse precária. A posse precária é aquela que se... desculpa. O melhor exemplo aqui da posse clandestina, né, é o furto de veículos. Né? Então, o caso clássico de tu roubar né, tu deixou teu carro estacionado na frente da faculdade, o cara foi lá e roubou o teu carro, certo? Não foi pela força, não foi com violência, não foi grave ameaça, certo? Foi às escondidas, a pessoa roubou o carro. Isso é um exemplo clássico, certo? Posse precária é aquela que se origina do abuso de confiança, ou seja, possuidor precário é aquele que se recusa em restituir a posse ao legítimo possuidor. O caso aqui, a posse precária, o melhor exemplo que nós temos são os bens que a gente empresta, né? Normalmente bens móveis, como livros, discos, certo? CD, DVD, certo? Pequenos objetos, né? Será ferramentas, né? Tu empresta para alguém, certo? E então, no emprestar não há nada de ilegal, a pessoa pegou a posse. E aí, quando tu pede de volta esse bem, me devolve o meu livro, me devolve o meu disco, certo? E a pessoa não te devolve. Opa, se isso acontecer, a pessoa se recusou em restituir a posse dele virou precária, certo? Então, essa é a explicação. Essa categorização lembra, e dá para usar como exemplo também, os crimes contra o patrimônio no Código Penal. Para quem tem familiaridade com direito penal, de repente trabalha na delegacia, coisa parecida, isso aqui é corriqueiro. Posse violenta equivale ao roubo, posse clandestina equivale ao furto, e a posse precária equivale à apropriação indébita. Basicamente é isso, certo? Então, roubo, violência ou grave ameaça, certo? Clandestina, furto, as ocultas, né? E a precariedade, a apropriação indébita, aquela posse que começa bem e termina mal. Bueno, essa classificação tem como os efeitos o artigo 1208, que é o próximo slide aqui, que diz assim: não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. Isso aqui não nos interessa agora. Assim como não autorizam sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Percebam que no slide anterior a gente tinha falado em 3 vícios, né? Violência, clandestinidade e precariedade. E aí no 1208 fala só em 2. Atos violentos ou clandestinos. E mais, diz que os atos violentos ou clandestinos podem cessar. Certo? Então, qual é a consequência de ter a aquisição da posse, no caso, de forma violenta ou clandestina? Não autoriza, tu não pode adquirir por atos violentos ou clandestinos, tu não pode adquirir invadindo uma propriedade, tu não pode adquirir furtando um veículo, certo? Senão depois de cessar a violência ou clandestinidade. Então, a primeira coisa que surge aqui é o seguinte: quando é que cessa a violência ou a clandestinidade, certo? Antes de explicar isso, né, eu vou falar da ausência da precariedade. Não fala aqui em precariedade. Ó, essa ausência aqui, ou seja, não tem precariedade aqui, inspira os autores a dizer que a precariedade não cessa. Então, violência e clandestinidade cessam, certo? Que a precariedade não cessa. Daí até uma frase clássica que diz assim: a precariedade não convalesce jamais. A precariedade não se cura. Né? Uma vez precária, sempre precária. Acabei de falar isso sobre o detentor. Né? Uma vez detentor, sempre detentor. Aqui, uma vez precária, sempre precária. Certo? Por que ela não cessa? Porque ela não é um vício de origem.
A posse começa bem. Então, alguém te emprestou alguma coisa, né? Tu emprestou alguma coisa para alguém, quer dizer, a posse foi legítima, normal, né? A pessoa que podia, que era a proprietária do bem, te emprestou, até aí não tem nenhuma irregularidade. Mas aí tu solicita o bem, ó, me devolve, e a pessoa não devolve. Opa, então a posse se transformou em precária. E aí, transformada em precária, nunca mais deixa de ser precária. Essa é a regra, certo? Só que tem uma exceção, que é feita pelo, né, o Aston de Barros é que fala sobre ela. Qual é a exceção, no caso, né, da precariedade poder cessar? Vamos pegar uma coisa corriqueira, assim, né, que é uma coisa muito comum em família, né? A tua mãe te leva uma comida, né, e leva numa panela, leva numa travessa, leva numa forma, né, e leva para ti a comida. Beleza, tu guarda na geladeira, come não sei o que, e lava aquele recipiente, a panela ou a travessa, e não devolve para tua mãe, certo? Ou não devolve para o teu pai, não interessa. E o que acontece? Vai ficando na tua casa, vai ficando na tua casa, tu meio que te apropria, certo? A tua posse é precária, né? Porque tu deveria ter devolvido essa coisa para teus pais, mas não devolveu. O que acontece? Amanhã ou depois, batendo na madeira 3 vezes, né? Amanhã ou depois, eles vêm a falecer, certo? E tu é o único herdeiro. E aí fica a pergunta, de quem é aquela forma, de quem é aquela panela que até então a tua posse era precária, né? Agora ela é tua, né? Porque tu herdou, certo? Os pais faleceram, então a herança é tua, e aí tu adquiriu a propriedade daquele bem. Prestem atenção, a posse era precária porque tu não tinha devolvido, certo? E a partir do momento da morte tu vira proprietário, e aí a posse deixa de ser precária. É um exemplo, é uma exceção, claro, né? Como eu disse, a regra é uma vez precária, sempre precária. Já a violência ou clandestinidade, como é que elas cessam, no caso, né? É muito interessante. Aí tu vai entender agora a importância daquela questão ali do que é a posse não violenta, né? For mansa, pacífica. Quando é que é a posse não clandestina, quando ela for pública, né? Então, quando é que ela vai deixar de ser clandestina, uma posse? Quando ela se tornar pública. Então, do que eu dei o exemplo do carro, né? O carro, no caso, foi furtado, tu estava assistindo aula e o cara furtou o teu carro. Beleza. Enquanto ele ficar com o carro escondido numa garagem, sei lá, num desmanche, né, não interessa. A posse é clandestina, certo? Agora, no momento que ele pegar o teu carro e começar a desfilar na sete, para cima e para baixo, da banda por aí, ele tornou a posse pública. Bueno, se a posse virou pública, deixou de ser clandestina. E se deixou de ser clandestina, autoriza a aquisição. É aqui que está o detalhe. Então, por isso que se diz que o ladrão pode adquirir posse? Pode. Basta que ele, no caso aqui, no que furtou um veículo, comece a desfilar com o veículo para cima e para baixo. E quando é que cessa a violência? Eu até fiz uma chargezinha aqui, né? Não peguei copiei e colei, né? De uma posse violenta, né? Aí o cara vai lá e encosta. Isso aqui é um caso clássico de posse violenta. O ladrão chega, encosta a arma e diz assim: perdeu. Tu entrega o carro para ele, certo? Ele diz assim: quando é que termina a violência nesse caso? Esse caso é mais simples ainda, né? Termina a violência na quadra seguinte, né? Ele pegou o teu carro, certo? E saiu com o teu carro. Na quadra seguinte não tem mais violência. A violência é só no ato inicial, né? Então, na verdade, é fácil cessar a violência e a clandestinidade. E o mais importante, né, se cessar a violência e a clandestinidade, autoriza a aquisição, ou seja, o ladrão vira possuidor, certo? Por quê? Porque cessou a violência e a clandestinidade. E se for precariedade? Não, esse não. O precário não vira possuidor, certo? Porque a precariedade não cessa jamais, no caso, né? Posse precária, uma vez precária, sempre precária, certo? Então ela fica sempre com esse vício, certo? Muito bem, vamos dar uma pausinha aqui para não ficar o vídeo muito comprido. Tá, vamos sair daqui.